Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com vocês neste canal, tirando dúvidas dentro da palavra de Deus. Desde já peço para você deixar o seu like e se você achar que esse conteúdo é de suma importância, você aí possa enviar para quem você quiser, tá bom? Para me ajudar aí no canal, tá certo? Para que vocês venham receber mais notificações a se inscrever no meu canal, tá certo? Hoje eu estou com um grande tema, ao qual que está escrito 1 Coríntios capítulo 14, versículo 36 e 34 e 36, tá certo? O que é que vai acontecer, né? Algumas pessoas dentro desse texto, né, vai dizer que não é permitido levantar pastoras dentro das igrejas por causa desse texto. O que é que esse texto fala? Vai dizer assim, Paulo vai dizer, porém, né, as mulheres ficam caladas dentro das igrejas porque é lei, tá certo? E se tiver algum questionamento, questione em casa. Aí vamos lá, por partes, tá bom? Você que é crítico dizendo que, né, não é para se levantar a mulher como pastora dentro da igreja, que Deus não deu essa unção para a mulher, tá certo? Aí eu te pergunto, aonde foi também que Deus deu a unção, tá certo? Para pastores. Você que tem um pastor e dentro da sua igreja você se levanta contra ele dizendo, né, que ele não pode levantar sua esposa como pastora porque não está escrito, tá certo? Vamos lá. Vocês pastores, né, de renome, né? Se vocês quiserem pegar essa dica minha, ok. Já que muitas pessoas têm criticado a isso, então levanta elas como uma líder, como Deus fez com Noemi e Débora. Já pensou vocês fazendo isso? Já que essa crítica, né, infelizmente do seu membro, muitas das vezes tem se levantado contra você, né, porque você fez isso, e muitas vezes sai da sua igreja e fica falando. Aí para você que é crítico, que não aceita mulheres levantadas como pastora, vamos lá. Quando Paulo diz assim, né, que as mulheres ficam caladas dentro de casa, que as mulheres fiquem caladas dentro das igrejas porque é lei, aí vamos lá. Qual é a lei que você entende? Você que é crítico que o homem não pode levantar as mulheres como pastoras. Vamos lá, abrir sua mente, né? Se for a lei de Moisés, está totalmente equivocado. Lê lá, que a lei lá de Moisés não está dizendo assim, não pode levantar vocês, liderança, mulheres como pastora. Se for a lei de Moisés, não tem. Aí eu vou te dizer a lei que tinha. Havia uma lei 613 ali que os judeus colocavam um fardo pesado. E nesses estavam ali realmente um dos tais, que as mulheres não poderiam falar dentro ali, né, das igrejas ao qual Paulo fala. Por quê? Porque realmente, para eles, né, para os judeus, tem que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Era isso que ele estava falando. Era respeito, tá certo? E outra, né? Se você for analisar, meu amigo, você que é crítico, que não quer que as mulheres se levantem como pastora, Paulo vai dizer um texto assim, ó, pois Deus levantou missionário, ou evangelista, missionário, apóstolo, né? Pastores e diácono e presbítero. Se eu te disser que não existe unção pastoral, ixi, João, que isso? Só foi surgir depois do século 21 ou século 20. Por quê? Porque a unção naquele tempo só era para ser sacerdote e para ser rei. Tá certo? E profeta. 3 unção. E se eu tiver enganado, existe só 2. Tá ok? E aí? No lugar, né, de pastores, sabe qual a palavra que tem no original? Porque você está na tradução latina. Sabe qual é o original? Bispo. É por isso que você vê nas igrejas católicas os bispos. Porque traduziram, né, como pastores. E aí, você que é crítico, que não aceita que a mulher seja levantada como pastora.
Aí deixa eu dizer para você, quando Paulo diz assim, porém que as mulheres ficam caladas dentro das igrejas, aí eu pergunto para você, crítico, que não aceita as mulheres ser levantadas como pastora. Você acredita que existia igreja no tempo de Paulo, que Paulo falava aquilo? Claro que não. Por quê? Porque Paulo não poderia levantar igrejas porque ele seria morto. Porque ele ia de encontro aos judeus. E traduziram agora, né? No latim, como se fosse dentro das igrejas agora. Aí vem os críticos dizendo que Deus, que os pastores não podem levantar suas esposas como pastores, como pastoras. Você consegue compreender isso aí que você está querendo impedir a obra de Deus na vida das mulheres? Imagina só. Agora, não ficou confusa a sua igreja, né? Perdão, não ficou confusa a sua mente quando eu disse para você que não tinha igreja lá e traduziram agora no latim como igreja. E agora? Aí você não aceita que os pastores, né, que têm suas esposas, sejam levantadas como pastora. E outra, viu? Se você for encontrar de Gênesis, Apocalipse, não vai condenar a esposa, né? Ao qual aí é do pastor que levantou ela como pastora, não vai condenar ela não, viu? Porque você pode ler lá, que não tem nenhuma condenação para a mulher que seja levantada como pastora. E deixa eu te falar uma coisa. É tão certo, você que é crítico, que não quer aceitar que as mulheres de pastores sejam levantadas como pastora, que como os judeus têm a mentalidade, né, de dizer que Deus fez primeiro o homem para depois a mulher, como realmente Paulo vem nos relatando, e é tão certo que Deus levantou quem como cabeça na criação? Adão. E sabe quem foi que induziu Adão a pecar? A mulher. Aí eu te pergunto, se a mulher conseguiu induzir o homem a pecar, tá certo? Aí eu te pergunto, se ele era o cabeça, por que ele deu ouvido à mulher para pecar? Me diz aí. Desde já não fazendo apologia ao pecado que a mulher induziu a nós, a Adão, não. Defenda aqui a mulher, tá certo? Eu tô dando só um exemplo pro crítico que não quer que a mulher se levante como pastora. Por quê? Porque eu já ouvi muito dizendo que a mulher não tem cabeça para isso. Que a mulher não pode fazer isso porque é mulher, é muito vaidosa, é muito isso, é muito aquilo. Ora, camarada, se você não aceita, amém, tá certo? Mas assim, até então eu provei para você que não tem unção, já que você, né? Tem mais, viu? Não tem unção para obreiro, que até pode ser que você seja obreiro, né? Mas não tem unção para obreiro, para auxiliar de obreiro não tem. E você, né, que fala isso, tá bom? Diz que a mulher não pode ser levantada porque não tem unção para a mulher pastora. Também não tem unção, viu? Não tem não, viu? Na época, né? Vocês querem viver na época, né? De lei, não tinha unção para auxiliar, né? Não tinha unção, tá certo? Para auxiliar de obreiro e nem para auxiliar. Não tinha unção para diácono. Não tinha unção para presbítero. Não tinha unção para bispo. E não tinha unção para quem? Não tinha. Pode olhar lá no texto. Só vai dizer que os homens foram levantados para isso. Mas não tinha alguém para ungí-los como óleo antigamente. Tá certo? Quero dizer para você, né? Que é crítico, que não aceita que a mulher seja levantada como pastora. Não tem nenhuma condenação para elas. Elas vão para o céu, o mesmo céu que você acha que vai criticando, né? Que ela não pode ser levantada, ela vai. Tá certo? Porque não tem de Gênesis, Apocalipse, condenação para ela não, viu? E lembrando para você, que o único pastor, para você que é crítico, tá certo? Que diz, não, mas o único pastor, tá na Bíblia que diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, tá certo, tá escrito. Mas deixa eu interpretar esse texto para você. Quando o Senhor disse, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas, ele estava dizendo o sacrifício da cruz.
Aí eu te pergunto, você que é crítico, que não quer que os pastores levantem suas esposas como pastora. Você já viu um pastor dando a vida por uma ovelha? Então, quero dizer para você, viu, que é crítico. De Gênesis, Apocalipse, não tem nenhuma condenação para a mulher se caso os pastores levantem suas esposas como pastora, tá certo? E para me finalizar, eu acredito também que as mulheres têm um bom potencial para isso, que eu tenho exemplos, tá certo? Eu tenho exemplo para isso. E tem mais, viu? Vê você aí, cai mais pastores, tá certo? Do que até então pastora, tá certo? A único caso agora que teve foi da essa daí que matou o esposo, não foi? Mas interessante, né? Que realmente é um caso isolado. Então quero dizer para você, viu? Que realmente eu concordo com as mulheres dentro da igreja sendo levantada como pastora, tá bom?